salmodiai com harmonioso cântico. Diz assim a palavra do Senhor. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Adoremos ao nosso Deus que nos criou. Adoremos ao nosso Deus que nos salvou. Adoremos o nosso Deus que tem cuidado de nós em todo o tempo. Oremos, irmãos, pedindo que o Senhor continue conosco, nos edificando, nos preparando, nos fortalecendo, para que no dia a dia estejamos prontos para o combate. Deus nos ensine, que o Senhor esteja conosco em todo o tempo. Oremos. Passaria nos conduza nessa primeira oração. Santo, santo é o Senhor. Senhor, Rei da terra, Rei das nações. Obrigado, Senhor, que estamos aqui mais uma vez na tua casa para louvar, agradecer o teu santo nome, Senhor, prestar esse culto a ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo culto da manhã, obrigado pela participação da ceia, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. E agora, Senhor, que vamos cultuar mais uma vez a Ti, cultuando a Ti, falando contigo. O Senhor nos enche, Senhor, nos enche de Ti, que o Senhor derrama o Teu Espírito aqui no meio de nós, Senhor, para que nós sintamos, Senhor, a Tua presença, para que nós sintamos, Senhor, o Teu mover, Senhor, aqui neste lugar, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, a cada família representada aqui. Abençoa aqueles que estão chegando também, Senhor. O Senhor vai em encontro, o Senhor abençoa, Senhor. Abençoa também aqueles que não puderam vir. O Senhor visita, Senhor, a cada um deles, Senhor, Pai. E que nós possamos estar aqui com o coração cheio, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para meditar na Tua palavra, louvar o Teu santo nome, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo. Vive conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Todos os dias
tem estudado sobre a mentira. E a gente tem visto o quanto o ser humano, o quanto nós somos mentirosos. A gente tem o famoso jeitinho brasileiro que a gente fala um negocinho ali, fala um negocinho aqui, mas nós temos o nosso Deus que não mente para nós. Por mais que nós sejamos mentirosos, nosso Deus, Ele é fiel e Ele cumpre tudo aquilo que Ele fala. E a palavra dele é a verdade. Nós temos que nos esperar. Nós temos que seguir os passos de Jesus. Parece ser tão simples. É só uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Mas isso não reflete o nosso Senhor. E nós estamos aprendendo a dar graças ao Senhor porque Ele é muito fiel. Mesmo a gente não merecendo, Ele está ali, fala a verdade e cumpre. E tem grandes coisas a fazer nas nossas vidas. Não confie, porque o Senhor não mente para nós. Não confie no humano, mas confie no Senhor, Rei dos céus, Rei da terra, aquele que te criou e te conhece muito bem. Sabe quando você mente, mas Ele não mente. Pode confiar nesse Deus, irmãos.
E é Ele que nós viemos adorar esta noite. Então, que você esteja com o seu coração, neste momento, voltado inteiramente para a adoração ao nosso Senhor. Que Ele ministre o seu coração nesta noite, não só através desse cântico, mas também através da palavra que vai ser dada. Ele, quem sofreu por nós, e Ele deu a vida, e Ele trocou o preço do pecado, foi totalmente pago por Ele. Nós, hoje pela manhã, tomamos a ceia e podemos lembrar do sacrifício do Senhor. Nós somos inteiramente gratos a Ele por isso. Então, você adore e agradeça o Senhor neste momento, mais uma vez, sobre o sacrifício dele. Graças eu te dou, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças
Gálatas capítulo 5, de 16 a 25. Então, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do verso 16 a 26. Está aqui na tela a indicação até o 25. Boa noite, irmãos. Boa noite. Todos acharam? Gálatas, capítulo 5, versos 16, versículos de 16 ao 25. O capítulo vai até o 26, mas leremos até o 25. Leitura responsiva. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ajoelhemos-nos, irmãos, falando com Deus silenciosamente, pedindo que o Senhor nos perdoe os pecados cometidos e que nós estejamos prontos para fazer conforme a palavra do Senhor. Se você puder apostar-se dessa forma, assim faça. Depois de um tempo de oração silenciosa, nossa irmã Sonilda nos conduzirá na oração audível. Pai querido, Pai de amor, diante de Ti, Senhor, nós estamos reconhecendo, ó Deus, a nossa pequenez, reconhecendo, ó Deus, o nosso pecado, reconhecendo, ó Deus, que falhamos, ó Deus, e que temos, ó Deus, deixado de fazer aquilo que o Senhor nos orienta, aquilo que o Senhor nos fala, ó Deus, na Tua palavra. Reconhecemos diante do Senhor que somos pecadores, que somos pecadoras e que precisamos de Ti, Senhor. Por isso te pedimos perdão. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas falhas, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Nos ajuda, Senhor, a caminhar segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer.
ajude, Senhor, a olhar para Ti, ó Deus, e caminhar debaixo da Tua vontade. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, ó Deus, limpa os nossos lábios, os nossos olhos, ó Deus. Enfim, ó Deus, tudo aquilo que nos leva a pecar, ó Deus, tudo aquilo que nos faz nos afastar de Ti, Senhor. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós, te agradecemos porque o Senhor é bom, te agradecemos, ó Deus, porque a Tua misericórdia, Senhor, dura para sempre, ó Deus, não tem fim, ó Deus, se renovam a cada manhã, como diz a Tua palavra, e nós somos gratos por isso, por causa da Tua palavra, por causa do Teu amor, da Tua bondade, nós estamos aqui, ó Deus, reconhecendo isso, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, ó Deus, colocamos aos Teus pés e pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a trilhar o Teu caminho, a cumprir a Tua vontade, a cumprir os Teus desígnios, os Teus propósitos na nossa vida, para que sejamos, ó Deus, instrumentos nas Tuas mãos, Senhor, para que, ó Deus, nós possamos ser sal e luz aonde o Senhor nos tem plantado, e que nós possamos, ó Deus, em tudo, te glorificar e exaltar o Teu nome. Somos gratos pelo perdão. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio que nós temos de estar diante do Senhor, reconhecendo aquilo que nós fizemos de errado e pedindo perdão, mas reconhecendo que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos lava e que o Senhor nos purifica. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada por este amor, pela salvação e pelo perdão concedido a nós. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo e te agradecemos. Amém. Amém. Em pé, querido, cantemos o hino de número 18 do Inário Novo Cântico. Nessa hora apresentaremos nossos dízimos e nossas ofertas. Separamos parte daquilo que o Senhor tem disponibilizado a cada um de nós para dedicarmos à obra do nosso Deus. Hino de número 18. Oh
mais um domingo estar na tua casa para te louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Abençoe todos que estão aqui presentes e aqueles que não podem vir, Senhor. Guarde todos eles em tuas mãos, Senhor. Abençoe também, Senhor, os atribulados, os que estão enfermos. Guarde também todos eles em tuas mãos, Senhor. Obrigado por o Senhor nos guardar e nos proteger dia após dia, Senhor. Abençoe também, Senhor, nosso país, nossos governantes, Senhor, e viva o Brasil, Senhor. E abençoe também, Senhor, os louvores, as orações, Senhor, cada pedido de cada irmão, Senhor, e abençoe também a pregação desta noite, Senhor, que a gente venha se fortalecer cada vez da tua palavra. Amém. Abençoe também, Senhor, o dízimo e a oferta que foi depositado aqui para a obra da tua casa e algumas atividades, Senhor. Obrigado por esse domingo, é estar na tua casa te louvando, Senhor. Fique conosco, não nos abandona, porque sem o Senhor, às vezes, em questão de segundo, a gente fazemos coisas que não agradam a seus olhos, Senhor. Fique conosco, é isso que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar os irmãos, queremos cumprimentar, Lucas, Jéssica, Igreja Sara Nossa Terra. Eu vejo 3 pessoas. Nome? Kézia. Tá. Eu não consegui. Tá. São bem-vindos, tá? Igreja Sara Nossa Terra. Que Deus continue abençoando, os irmãos, as irmãs. Sintam-se, na sua igreja. Nós, embora vemos tantas placas, nós somos um único povo, se tememos a Deus e servimos ao Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Como nós já aprendemos pela manhã, com o texto de Atos 9, de 1 a 9, continuaremos, o Senhor continuará certamente nos instruindo através dessa porção bíblica. Então, por mais que meditemos, por mais que pensemos sobre um texto, sempre encontraremos algo novo, e o Senhor certamente tem liberdade entre nós, que o Espírito de Deus nos ilumine e ministre ao nosso coração neste momento. Então, Atos capítulo 9, do verso 1 ao verso 9, que fala da conversão de Saulo, ou, aqui nós vemos sobre o apóstolo Paulo, no início da sua caminhada cristã. Então, nós leremos a palavra de Deus, os irmãos acompanharão silenciosamente, prestando bastante atenção no texto, porque esse texto é que vai falar ao seu coração. Eu costumo dizer que às vezes nós lemos a palavra e ficamos esperando o sermão. Não, a palavra é essa. Então vamos à leitura. Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo eles estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu.
Comecemos, queridos, com um ensino que deveria acalmar o nosso coração. Quer queiramos ou não, a nossa vida está definida por Deus. Por que eu digo que esse ensino deveria acalmar o nosso coração? Porque se a nossa vida está definida, né, em Deus, ora, nós estamos falando de um Deus de amor, nós estamos falando de um Deus misericordioso, estamos falando de um Deus bondoso. Então, se a nossa vida está definida em Deus, ótimo, podemos descansar, podemos esperar nele, não precisamos nos inquietar com os acontecimentos vários. E ora, nós estamos tendo muitos acontecimentos, muitos. Fiquei muito surpreso sábado retrasado, quando ouvi dizer que a cada 45 minutos no Brasil, uma pessoa comete suicídio. Eu não imaginava que a proporção fosse essa. Fiquei assustado. E nós vemos que muitos acontecimentos assustam as pessoas, mas não deveriam assustar você que é filho de Deus. Você deveria ter tranquilidade no seu coração, porque a sua vida está definida em Deus. Como disse, há acontecimentos que nos levam a pensar que o rumo da nossa vida foi mudado. É você pensando que pode mudar o seu destino. É você achando que pode fazer a coisa acontecer. É você imaginando que depende tão somente de você. Então, acontecimentos nos levam a pensar que o rumo da nossa vida foi mudado. Mas podemos confiar que tudo segue como planejado por Deus. Nem mais, nem menos. Isso acalma muito meu coração. Não sei se acontece o mesmo com você. E parece uma coisa muito simples. Quando nós dizemos que todas as coisas estão nas mãos do nosso Deus e que tudo segue conforme o planejado pelo Senhor, embora pareça que alguma coisa saiu, do eixo, alguma coisa ficou estranha, alguma coisa está nos preocupando, mas nada muda, tudo segue. Queridos, podemos até fazer algumas escolhas, o Senhor nos permite. Sim, nós podemos fazer escolhas. Eu posso escolher beber essa água, ou eu posso escolher derramar essa água aqui no púlpito. Melhor não, né, Jaceira? Jaceira não gostou da ideia. Então, nós podemos fazer escolhas. Agora, essas escolhas podem nos trazer desconforto, mas ela não vai mudar o nosso destino. Ela não vai alterar o plano de Deus. Não pode ser mudado o que Deus já estabeleceu para a minha vida e para a sua. Vamos falar de Saulo, ou Paulo, como preferir. A intenção desse homem era o quê? Prender os crentes que encontrassem em Damasco. E o texto diz que ele foi até próximo de Damasco. Até próximo. Aproximava-se de Damasco, não é isso que diz o texto? Então, ele vai, aproximando-se de Damasco. Aí surgiu uma luz. Esse homem tinha em sua mente algo muito definido. E ele tinha consciência de que estava fazendo a coisa certa. Ele achava que estava prestando uma contribuição para o judaísmo. Ele achava que estava agradando a Deus no que estava fazendo. Pesquisando, descobri que Damasco ficava 260 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. Aí eu fico pensando na viagem desse moço, eu costumo fazer uma viagem que vai a uns 300 quilômetros,
Então eu levo aí 5 horas, 5 horas e meia. Aí tem que ir devagar, né? Não pode acelerar muito, não explode. Então, você tem 5 horas, né, num carro. Imagina esse homem, como é que, né, viajou e o tempo que ele levou, né, e não era asfalto, era uma estrada de chão. E aí você tem algo maravilhoso. Ele não teve totalmente o seu plano frustrado, porque ele queria chegar em Damasco ele chegou. Em Damasco que você quer chegar, meu filho, então você vai chegar em Damasco. Certo? E aí você tem primeiro o propósito. A gente quer conversar sobre, né, mudança de rumo. Mudança de rumo na nossa visão. Porque você está buscando uma realidade, você está indo numa direção e isso muda na sua vida. Então a gente pode pensar na questão do propósito. Tá? Então você tem esse homem, Paulo, né, que chega a Damasco. Não para fazer o que estava em seu coração, mas para cumprir o propósito que Deus tinha para a sua vida. Quer chegar em Damasco? Você vai chegar. Então o propósito dele era chegar em Damasco. O propósito dele era aprender. O propósito dele era maltratar. O propósito dele era até matar. E Deus então faz que esse homem chegue a Damasco. Saulo, ele não concordava com as atividades dos discípulos de Cristo e perseguia-os, agindo com fúria e determinação, pensando agradar a Deus. A gente precisa questionar as nossas atitudes, porque às vezes nós estamos certos de que estamos agradando a Deus nisso ou naquilo, e poderemos não estar. Esse homem acreditava no seu coração, por isso ele era determinado, por isso ele buscava fazer aquilo que ele queria. Então esse homem era um homem religioso, como a maioria do povo brasileiro. Nós somos religiosos. Esse homem era da seita dos fariseus, era aquele partido dentro do judaísmo. Então, esse grupo que vai ser censurado por Jesus, ele pertencia a esse grupo. Ele foi formado aos pés de Gamaliel, o mestre mais importante de Israel. Era zeloso, mas sem entendimento. Dizer que Paulo era um homem zeloso, sem entendimento, soa até estranho, porque ele era um homem muito bem formado. Mas ele estava sendo zeloso com respeito, né, a tudo aquilo que ele havia aprendido. Mas ele não teve, né, entendimento a respeito do maior nome que foi pronunciado na terra, Jesus. Então ele perseguia os cristãos, julgando agradar a Deus. Mas ele não conseguia entender, a mente dele não conseguia alcançar aquilo que representava Jesus e aquilo que representava o cristianismo. Desejava a todo custo impedir o progresso do Evangelho, porque não aceitava que Jesus fosse o Messias. Essa era a grande questão. Ele não admitia que Jesus fosse o Messias. E ele até, né, vai considerar que o Messias, ele não poderia morrer numa cruz infame. E é muito interessante, porque quando você estuda o livro de Atos, se você não considera tanto a morte e a ressurreição de Jesus, depois de um estudo, né, mais cuidadoso do livro de Atos, você vai ficar assim, muito voltado para a cruz de Cristo. Isso aconteceu comigo. E eu já era pastor. Estudando o livro de Atos dos Apóstolos, e boa parte do livro de Atos é para falar do ministério de Paulo. E ele então que não admitia
admitia a morte do Messias na cruz. Por isso ele não considerava Jesus o Cristo, mas o impostor. Ele, depois desse encontro com Jesus, ele vai então ter a morte e a ressurreição de Jesus como ponto principal. Ele vai falar em todos os momentos da sua vida, inclusive naquele momento em que ele deveria se defender. Ele era preso por causa das acusações contra ele, vindas principalmente dos judeus. E quando chega o momento, agora você, o que você tem a dizer em sua defesa? O que ele fala? Um dia estava eu caminhando para prender os crentes e tal. Aí ele conta essa experiência e diz: esse Cristo que eu perseguia morreu na cruz por causa dos meus pecados. Ele ressuscitou para minha justificação e vocês mataram ele. Aí virava o Cristo dele e dizia dessa forma: peraí, calma aí. Perceberam a mudança de rumo? Aquilo que o camarada abominava, como mensagem, para justificação, para salvação, porque ele não admitia que o Messias prometido no Antigo Testamento não poderia morrer na cruz. Agora a cruz passa a ser tudo para ele. Isso é Deus trabalhando no coração, é Deus trabalhando na mente, é Deus mudando o rumo da vida da pessoa. Então a primeira questão relacionada aqui com a mudança de rumo é o propósito. Qual era o propósito de Paulo? Qual era o propósito de Saulo? O propósito de Saulo era sustentar o Antigo Testamento, com a sua interpretação em relação ao Messias, e perseguir os crentes, porque esses caras, na verdade, estavam pregando outra doutrina que não era de Deus. Mas Jesus então surge e vai mostrar para ele que não era exatamente conforme ele pensava. E esse homem tinha um conhecimento do Antigo Testamento tão profundo que em todos os momentos, em todos os embates que ele tem, ele vai se reportar ao Antigo Testamento e dizendo: olha, essa história eu conheço, porque os meus pais, o meu povo. E ele chega a sofrer muito, se você ler ali, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, 7, como ele sofre por ver a falta de fé dos judeus. Chega um momento que ele diz: eu queria ser anátema. Quer dizer, ele preferia nem ser salvo, só para ver os seus compatriotas convertidos ao Senhor. Então ele sofre muito. Então ele consegue alcançar a mensagem da cruz. Deus muda a sua mente e o seu coração. O propósito que ele tinha para a sua vida vai desaparecer e vai prevalecer o propósito de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, olhe com um olhar espiritual, para que você possa entender o propósito de Deus para a sua vida. Quem sabe você anda agitado, preocupado, buscando situações, acreditando que você pode mudar isso, mudar aquilo outro. Durante muitos anos eu me inquietei. Achava que se eu fizesse assim, o resultado seria esse. Se eu fizesse desse jeito, o resultado seria aquele. E parecia que estava tudo em minhas mãos para decidir. E um dia eu percebi que não era nada disso. Eu só precisava estar aos pés do meu Jesus, do meu Senhor. Eu só precisava estar voltado para as Escrituras. Eu só precisava estar orando, buscando a direção. E Ele sim vai me usar. E vem me usando conforme Ele acha que deve ser usado. Pare de se agitar. Pare de achar que você pode resolver. Pare de pensar que você é o cara, você é que... Quando a gente vê a propaganda política, eu estou meio cansado dela. Eu estou meio cansado dessa propaganda política, mas tem uns caras ali que resolvem tudo e o país continua a mesma coisa. E eu já ouço isso desde os 15 anos que eu acompanho o negócio, então
E a gente complica, esses caras não resolvem nada. Porque o Brasil, como nós, depende única e exclusivamente do Senhor. Única e exclusivamente. O Senhor tem propósito. E o propósito do Senhor vai cumprir. O que nós podemos fazer é nos voltar para Deus e ter uma visão espiritual sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre o nosso país. Quando eu falo nossa igreja, eu estou falando da igreja de Cristo, não estou tratando como denominação. Né? Então, queridos, aquele homem não admitia, né, que o Messias morresse na cruz. Para ele, Jesus era um impostor, mas ele vai cair diante do Senhor. Quantos precisam cair diante de Deus para ser quebrado, moído, para depois, então, se levantar como uma nova pessoa? É exatamente isso que acontece com o apóstolo Paulo, ou com Saulo, anteriormente. Ele cai diante do Senhor, e o Senhor pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas ele não estava perseguindo Jesus fisicamente, Jesus já estava morto, mas ele perseguia a igreja do Senhor. E perseguir a igreja do Senhor é perseguir o Senhor. Existe uma união, nós estamos entrelaçados com o Senhor. Se alguém nos persegue, persegue o Senhor. Essa é a verdade. Então, veja que aquele que se sentia com poder para perseguir os crentes, vai precisar ser guiado pela mão dos outros. Imagina a ostentação do cara, né? Imagina a pose dele, né? Vai diante do Sinédrio, que é carta. Eu quero visitar as sinagogas de Damasco. Ele acreditava em encontrar pessoas na sinagoga de Damasco, nas sinagogas de Damasco. E não tinha certeza do que ele encontraria. O evangelho crescia. Né? Ananias é o líder que está naquela região pregando a palavra do Senhor. A igreja está crescendo, mas ele não tinha noção exata do que ele encontraria. Mas ele queria aprender o que era do caminho, o caminho que leva a Deus, o caminho que leva à salvação, o caminho que pode transformar a vida de uma pessoa, podendo ser o mais vil pecador. Então ele queria perseguir os que eram do caminho. Isso que nós vemos nas Escrituras. Esse é o comportamento desse homem. Então ele está ali pedindo, né, cartas para que, caso encontrasse os que eram do caminho, levasse preso para Jerusalém. Muito bem, então ele segue agora o caminho e de repente desaba, cai, e é preciso que alguém o conduza, e ele vai parar na casa de Judas, na rua chamada Direita. E agora ele vai ter, né, Ananias vai receber uma visão de que ele deveria ir à rua chamada Direita, porque lá ele encontraria, né, um homem orando e jejuando. Olha como é que o camarada já estava tão espiritual. Ele ficou sem comer, né, ele jejuava e ele estava em oração. E ele percebe a chegada de Ananias. E Ananias então vai orar. Ali, então ele vai, né, ser curado daquela cegueira, mas ele foi guiado por pessoas até aquele lugar. E curiosamente, ele estava diante de um cristão e não podia vê-lo. Mas ele queria encontrar com os crentes, né? Ele queria encontrar alguém do caminho para levar preso. E agora ele está diante de um, né? Ananias estava diante dele. Antes temeu, né? Peraí, Senhor, calma. Esse camarada, né, está aí prendendo, né, participou da morte de Estevão. Mas peraí, eu tenho que ir lá, calma aí. Né? Acho que não é bom não, né? O negócio... E aí o que acontece? Ele vai. E quando ele chega, Saulo não consegue vê-lo no primeiro momento. Só vai vê-lo depois. Então você tem, né, a mudança de rumo. A mudança de rumo, que inclui a questão do propósito.
E qual propósito que vai prevalecer? O meu propósito? O seu propósito? O seu propósito é anulado diante do Senhor. Pense nisso. O seu propósito não tem sentido diante de Deus. O que prevalece sempre é o propósito do Senhor. E aí depois vem a questão do sentimento. Então, mudança de rumo. Você tem um propósito. E depois vem o sentimento. Qual é o sentimento de Saulo em relação à igreja? Em relação aos crentes? Era um sentimento de ódio. Tá? Então, no lugar do ódio, vai surgir o quê? O amor. Ele era como uma fera, querendo a sua presa. Era um homem buscando, encontrar aqueles que ele queria destruir. Ele queria exterminar, ele queria acabar de uma vez por todas com todos que pregavam o Evangelho. Então, o sentimento no coração desse homem muda. Como o Senhor muda o nosso sentimento. Então ele trabalha no coração desse homem. E no lugar do ódio surge o amor pela causa. Saulo vai entender que pelo Evangelho vale a pena morrer. Quantos crentes nós temos que entende que pelo Evangelho vale morrer? E quantos crentes nós temos que está disposto a morrer por esta causa? Quantos crentes estão dispostos a morrer por esta causa? E assim nós vemos. Ele não respira mais ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Olha a transformação pela palavra. E olha que a conversa com Jesus não é uma conversa demorada. Jesus só perguntou a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o texto diz que ele pergunta quem é o Senhor. Eu sou quem tu persegues. Parece que para ali. Depois ele vai para a rua chamada direita e agora vai ser visitado por Ananias, orientados pelo Senhor, e esse homem já está totalmente transformado. A mudança de rumo já pode ser verificada na vida desse homem, que tinha um propósito, mas vai prevalecer o propósito de Deus, que tinha um sentimento, mas esse sentimento vai ser mudado, porque se você estudar o livro de Atos, como já falei anteriormente, você vai perceber esse amor de Saulo pela causa. Ele faz a primeira viagem missionária e anuncia a palavra de Deus. Depois ele volta para saber como estão aquelas pessoas que receberam o Evangelho. Era muito cuidado. Aqueles que ele queria matar, agora ele está zelando, protegendo, guardando. E quer ver o desenvolvimento. Aquilo que ele queria interromper, na verdade agora ele quer expandir. E foi o cara que realmente realizou a grande obra missionária. E é assim que nós vemos, irmãos. Então o Saulo vai entender que pelo Evangelho vale a pena morrer. Ele não respira mais contra os discípulos. Ele não respira. Pensar que um homem segue seu caminho como uma fera atrás da sua presa e de repente se vê como presa de outros que também agem como feras, que é exatamente isso que vai acontecer. Os judeus agora querem pegá-lo, os judeus agora querem matá-lo, os judeus querem destruí-lo. Aí você tem a transformação, você tem a mudança. Então você tem a mudança de rumo, no sentido de uma direção. A pessoa está indo numa direção, tem o propósito, tem o sentimento que acompanha a pessoa, mas aí vem a transformação total. Ele cai e se levanta. Outro é o perseguidor sendo perseguido. A Bíblia diz que Saulo seguia estrada fora.
essa estrada não levou Saulo aonde ele queria ir, mas ele chegou onde precisava chegar. Eu quero ir a Damasco. Eu quero ir a Damasco. E o Senhor entendeu que ele precisava estar em Damasco, porque ele precisava viver uma experiência com Deus. Ele precisava chegar, àquele lugar para viver, a experiência mais importante da sua vida. Então essa estrada, ela não leva Saulo aonde ele queria ir, mas ele chegou onde precisava chegar. E onde ele precisava chegar? Em Jesus. Ele precisava chegar em Jesus. Ele não precisava chegar em Damasco, a cidade da Síria. Ele precisava chegar em Jesus. E nós precisamos, irmãos, regaçar as mangas e anunciar o Evangelho, porque as pessoas precisam chegar a Jesus. Nós precisamos de presidente que chegue a Jesus. Nós precisamos de governador que chegue a Jesus. Nós precisamos de senadores, de deputados federais, estaduais, que cheguem a Jesus. E esses homens que estão dizendo que vão nos representar, estão muito longe do que nós pensamos. Estão muito distantes. Inclusive, eu recebi um conselho, de que eu não devo votar, em pessoas que não defendam os princípios que eu defendo. E os princípios que eu defendo estão aqui. Se a pessoa não defende os princípios que estão aqui, eu devo ter cuidado. Eu devo ter cuidado. E o grande problema nosso é que nesse universo de opções, quem defende os nossos princípios? Então vivemos essa situação. Então é preciso que o homem pecador chegue a Jesus, porque chegando a Jesus, ele vai ser transformado, e agora já não vai prevalecer aquele sentimento ruim que ele tem pela igreja ou pelo crente. Não vai prevalecer o seu propósito. Nada disso vai prevalecer. A Bíblia da Reforma, ela vai dizer que quando a palavra de Deus atinge o coração, é como um raio que, pela sua força, derruba até mesmo lugares fortificados. Parece que o coração de Saulo era isso, Estava fortificado, com todo aquele ensino, apresentado por Gamaliel, por tudo que ele aprendeu no judaísmo, por tudo que ele aprendeu, com os fariseus. Então ele estava fortificado e certo de que estava fazendo a coisa certa. Mas vem a palavra de Deus e atinge o coração desse homem, e ele cai por terra, tendo a sua vida totalmente transformada. Vamos ver um Saulo ou um Paulo pregando o Evangelho, fundando igreja, sofrendo por causa do nome de Jesus. Isso nós ouvimos também o reverendo César colocando pela manhã. E assim o Senhor vai nos edificando. Assim o Senhor vai nos ensinando sobre a importância do Evangelho. Porque só essa palavra pode transformar plenamente o ser humano. Não importa o seu nível de pecado. O Senhor pode mudar. Algumas aplicações práticas, encerrando esta mensagem. A primeira, Deus dirige o nosso destino. Como eu disse, você crê no Senhor Jesus, Ele é o seu Deus, logo você pode confiar. Ele está conduzindo o seu destino para um fim proveitoso. Segundo, o Evangelho é uma causa pela qual vale a pena morrer. Acredite nisso. Abrace essa ideia. Depois, letra C, o Senhor pode transformar qualquer pessoa, mudando o objetivo da sua vida. E aí fique com esse versículo a mais. E ele morreu por todos
para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Essa foi a história sobre Paulo que eu li em Atos dos Apóstolos. Esse homem vivia para si mesmo, para os seus ideais, mas um dia ele se encontra com Jesus, ele vai passar a viver para Jesus. Se nós vivermos realmente para o Senhor, nós veremos coisas tremendas. Nós viveremos experiências fantásticas. Nós teremos momentos agradabilíssimos, embora possamos ter também momentos de perseguição, mas tudo seja para a glória do Senhor. Vamos orar, queridos, fiquemos em pé. O reverendo César nos conduzirá nessa oração e todos continuem atentos à palavra do Senhor e às atividades da semana. Bendito seja Deus, que muda o rumo da nossa vida, né? Amém? Querido Pai, nós te glorificamos nessa noite, ó Deus querido, pela palavra que ouvimos, porque o Senhor é o Deus que muda o nosso rumo. Quantas coisas planejamos, quantos propósitos temos na vida, mas o que prevalece é o teu plano, o que prevalece é o teu propósito. Bendito seja o teu nome. Ó Deus querido, o Senhor é aquele que dirige a nossa vida. Glória ao teu nome. Ó Deus querido, queremos estar, ó Deus, na tua mão, queremos ser dirigidos por ti, queremos, ó Deus querido, nos aproximar cada vez mais de ti, conhecer a tua vontade, ó Deus querido, e realmente cumpri-la na nossa vida. Nos ajuda, por favor. Ó Deus querido, obrigado, ó Deus, porque o Senhor morreu por nós. E uma vez alcançados, ó Deus querido, pelo teu amor, uma vez alcançados pelo Evangelho, ó Deus querido, da nossa salvação, nós entendemos que vale a pena, ó Deus querido, morrer por esse Evangelho, vale a pena, ó Deus querido, morrer, ó Deus amado, por essa causa. Bendito seja o teu nome. Ó Deus querido, que cada um aqui, ó Deus querido, possa entender, ó Deus, que o Senhor está no trono, que o Senhor governa, que o Senhor dirige. Ó Deus querido, a gente faz planos e deve fazê-los, mas a gente deve, ó Deus querido, entender que o que prevalece é o teu propósito. Ó Deus querido, que nós sejamos obedientes ao Senhor. Ó Deus querido, que nós saibamos reconhecer isso na nossa vida, porque muitas vezes, ó Deus, não reconhecemos e queremos que o nosso propósito seja estabelecido. Amém. Mas o teu propósito é que prevalece. Ó Deus querido, então que nós sejamos submissos a ti. Nos dê, por favor, uma boa semana, ó Deus querido, que cada dia nós possamos nos voltar para ti e nos submeter à tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça maravilhosa de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que o amor de Deus possa aliviar as agruras do nosso caminhar, que as bênçãos, as consolações, o poder e a capacitação do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça desde agora e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, amanhã é culto de oração lá em casa. Aí quem quiser ir e puder, né? Ir, amanhã é segunda-feira, mas a minha casa é muito fácil de ir. É em frente ao Presunique. Entendeu? É Ouro Preto 2. É muito fácil de ir. No boletim está o endereço lá. Aí quem quiser estar conosco será um prazer, tá bom?
às 19h30, o culto lá na minha casa.